Fala aí, galerinha. Fala aí, galerinha. Já bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda. Nessa live aqui a gente vai falar sobre os impactos da água cervejeira no processo. E vai ter um convidado aqui especial. Eu vou chamar o João para falar com a gente. Deixa eu ver se ele já está online aqui. Assim que ele entrar, a gente já começa aqui o nosso bate-papo. E se alguém tiver interesse ou tiver alguma dúvida sobre o processo, conforme a gente for falando, é só deixar aí nos comentários que a gente pode responder. Enquanto isso, eu vou tomando minha cervejinha. Vamos entrando aí. Impactos da água cervejeira. Impactos da água cervejeira no processo. Vai convidando a galera aí. Se você conhece algum cervejeiro, cervejeira. Fala, João. Alô, beleza, meu querido? Beleza? E aí, como é que tá? Tudo certo, graças a Deus. Já pegou o cafezinho? Aqui, ó, é Império Stout. Ah, essa aqui é aquela que se toma a temperatura ambiente, tipo 60 graus. 60 graus, essa é diferenciada. Alto Isso aí, extrato, galera. grau de tosta, perfeito. É outro nível. Você consegue até tomar quente, né? Sem álcool, detalhe. Ai, ai. Galera, vamos entrando aí, vai chamando seus amigos, cervejeiros, cervejeira. Vai tomar uma live muito legal aqui. O que você tá tomando? João, tô tomando uma Skolzinha aqui. Cervejinha. Não que seja a Boa. que eu mais gosto, é a que tá tendo, né? Se tiver Altíssima com show. qualidade, hein? Ah, verdade. Isso aí é inegável. Padronização. Padrão é inegável. É, a galera que faz cerveja em casa critica muito as grandes indústrias, né? Mas a gente que vê como é que é o processo de qualidade, o processo de padronização, repetibilidade, é impressionante, né? É uma É aquilo coisa de louco. que a gente falava lá em Blumenau, né? Uma coisa é você gostar da cerveja, né, o sabor. Outra coisa é criticar o processo industrial dela. O processo industrial deles é impecável. Não, e fora que eles têm segredos de processo lá que a gente vai descobrir daqui uns 10 anos no mínimo, né? Os caras sabem de muita coisa, né? Mas vamos lá, João, se apresenta aí pra galera, fala o que que você faz, o que que você tá fazendo, se apresenta aí pra galera. Beleza, então, meu querido. Eu me chamo então João Sperb, sou profissional aí do ramo da cerveja há pelo menos 11 anos, né? A gente estava fazendo as contas aqui antes em off, já Desde faz um bom 2000. tempo. É, comecei como operador em 2009 e atualmente eu sou supervisor da qualidade na cervejaria Cambé, né, a cidade do mesmo nome, ao lado de Londrina, no Paraná, uma cervejaria já de médio porte. Né, a capacidade nominal da fábrica hoje já passa do 1 milhão de litros mês. Né, Ó, então, é uma fábrica já um gente. porte um pouquinho maior do que o cervejeiro artesanal está acostumado, né? E eu tive uma longa passagem lá em Blumenau, na Escola Superior de Cerveja e Malte, onde eu era coordenador. Foi lá que eu conheci o Bruno, né? Eu estava com o professor, o Bruno foi meu aluno. Somos colegas de profissão, sou engenheiro químico, né? Toda Então, é isso aí a minha apresentação, Bruno. massa, massa. Então, galera, tem que falar, né? O João tem muita experiência na área, então
pretendo trazer você aqui mais vezes para falar sobre cerveja, porque tem muita experiência, tem muita coisa para passar para a gente, e experiência é o que mais vale a pena, né? De passar para outras pessoas, conhecimento, né? Então, para terminar lá aí, a gente vai falar sobre água, né, João? Isso aí. Só antes da gente começar a falar da água esquecida, quem quiser falar comigo depois, o Bruno coloca aí para vocês. Eu tenho uma empresa de prestação de serviços, né, na área de cervejaria e alimentos, junto com meu colega Honorato Pradel. Nós dois fomos professores juntos lá na Escola Superior de Cerveja e Malte, e nós temos um site também em serviços de engenharia, né, para essa área de alimentos. Aí depois a gente deixa ali a spradengenharia.com.br. Eu vou deixar lá na descrição lá dessa live aqui também, na hora que eu postar lá, eu coloco lá o Instagram da nossa empresa de consultoria. Então, galera, assim, não tem o que falar, né? O maluco é consultor, o maluco tá. Então, se tiver algum projeto para fazer, para fazer sobre projeto de cerveja, consultoria, pode contratar que com certeza vai entregar um bom projeto para você, né? Sem dúvida nenhuma. Aprendi muito com o João, aprendi muito com o Honorato também, e é muito bom ter você aqui, né, para a gente poder falar, passar um pouquinho de experiência para o pessoal. Obrigado pela recomendação, né? Vamos moer essa água aí hoje. Vamos lá. A gente definiu aqui mais ou menos, a gente vai dividir essa live aqui mais ou menos em água de processo e a água utilizada para processos na abraçagem, né? A partir da abraçagem para frente, e a água de processo que é utilizada fora da abraçagem, basicamente, né? E, João, conta um pouquinho para a gente como que quando você capta água para você utilizar na cervejaria e quais são os processos anteriores de você utilizar essa água, o que você precisa fazer, desde o começo, precisa analisar, precisa ver como é que está essa água, da onde que eu estou tirando essa água, como é que funciona isso lá na cervejaria? Bom, começando assim, a água para fazer cerveja é importância total, né? Porque você tem um produto que é a base de água, 95%, né, quase 96% aí de uma cerveja Pilsen é água. E além da água que está no produto, tudo que é processo industrial praticamente do ser humano depende de água. A gente usa água ao redor dos tanques para gelar, mesmo que seja uma mistura com álcool, mas é água, né? Você usa água para esquentar os processos, né, a vapor. Então, a água para gente industrial não tem não tem como eu descrever aqui com palavras a importância dela, é total, né? E aí, indo na direção da tua pergunta aí, na nossa fábrica lá, como a gente tem essa capacidade nominal um pouco maior, né? Você multiplica aí por 7 a 10 vezes, isso é o que eu capto de água, pelo menos, por mês. Né? Então a gente está falando aí de 10 a 15 milhões de litros d'água num mês de pico de produção. Para cada um. Isso. É porque aí eu estou juntando toda a água, né? Não só a água que vai para a cerveja, mas a água que está rodando na fábrica. Isso. Então, esse volume de água não adianta eu tentar pegar da rede pública. Né? A rede pública... Então, a rede pública não é que ela não tem capacidade de me entregar essa quantidade de água. Mas eu ia sobrecarregar, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem aí a lei do saneamento, né, que ela já obriga todo mundo a ter tratamento de esgoto, e a cobrança do tratamento de esgoto é no volume de água captado. Então, isso já ia encarecer um monte. O meu processo é mais fácil eu tratar na minha própria estação lá de tratamento, né, do que eu ficar pagando para aqui no Paraná é a Sanepar, que faz a questão do tratamento, então ia ser muito caro eu ficar captando água da rua, né? Água da rede
concessionária pública. Então Então, eu quer dizer, faço poço. compensa você captar a água no poço, fazer um pré-tratamento, Isso do que aí. você a água pronta do fornecimento, abastecimento de água da sua cidade. Sim. Aí aqui, no nosso caso, eu tenho o poço artesiano. Eu tenho dois poços já em atividade, né? Um poço ele tem uma profundidade média aí de uns 100 metros e outro tem uns 120 metros de profundidade. Então, como ela é uma água de alta profundidade, assim, passa por rocha e tudo, é uma água até muito limpa, né? Ela vem cristalina, bonitinha, assim, só que ela é uma água bem concentrada em minerais. No caso a minha dureza aqui é gigante. Eu estou captando água na casa de 200 até 400 ppm, eu já cheguei a pegar de dureza. Para o pessoal ter uma ideia, né, de proporção, se você pegar a água da rede pública, que é água geralmente de superfície, de rio, né, é uma água que vem com 20, 30 ppm de dureza. E a É quase minha uma vem com água. 400. Não, muito bizarro isso. Ô, João, ontem eu fiz uma live e eu expliquei para a galera a diferença de captação de água superficial, de precipitação Uhum. e subterrânea. E eu falei para eles exatamente isso. Quando a água ela vai passando pelas rochas, pelos materiais, ela não vai ter uma carga orgânica alta, mas ela vai solubilizando sais, né? E aí ela fica com uma concentração de sais muito alta, né? E é muito legal você estar falando isso, porque você traz um exemplo claro de É que isso aí. dependendo da situação que você está, você não tem escolha. Você simplesmente, às vezes, tem que pegar uma água que tem uma concentração alta de sais, porque nem todo poço ele tem uma concentração tão alta como essa, né? Porque às vezes é uma profundidade um pouco menor, mas é muito legal você ter trazido esse exemplo aqui pra gente, né? A água, nesse ponto inicial da água, assim, ó, onde você pega a água, vai depender muito da onde você tá, cara. O nosso caso obrigou a gente a fazer esse tipo de captação. E você descobre na hora. Né? Quando eu vim trabalhar aqui, já faz 1 ano e meio praticamente que eu estou aqui, só tinha um poço em atividade. A gente ampliou agora no final do ano passado. Eu acompanhei todo o processo de abertura do novo poço. A própria empresa, que é especializada em achar água, eles fazem uns 20 furos no chão antes de descobrir assim um lugar bacana, porque daí ele fura, ele bate num veio de rocha, né? Aí vamos tentar outro lugar. Eles vêm com uns aparelhos para medição e tudo mais, até que ele acha o ponto exato. Aí o ponto exato, ele não sabe qual é a profundidade que ele precisa furar. Então, Uhum. vai colocando broca, 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 até achar a água saindo. Certo. E você, antes, quando vocês teve essa captação de água subterrânea, vocês logo fizeram um laudo, né? Pediram um laudo dessa água para ver o que tinha nela. Ela vem mudando a concentração com o tempo ou ela está mais ou menos nessa faixa aí? A questão de laudo, ele é obrigatório. Quando você faz poço artesiano, você tem que registrar o poço, inclusive no Ministério de Minas e Energia. Né? Você tem que outorgar a água que está sendo captada. E a gente Uhum. faz, aí já faz parte também do meu trabalho, né, como gestor lá da qualidade, a gente ter esses laudos de acompanhamento, tanto a água que sai do poço quanto a água que está na fábrica, né? Eu então acompanho dureza, ferro, cobre, magnésio, alcalinidade, cálcio, enfim, aquela análise. Tem uma que ela é semi-completa, né? Todos os parâmetros de potabilidade, microbiologia, matéria orgânica. Então tem toda a normativa lá. Eu não lembro qual que é a portaria agora, mas é a portaria que fala sobre potabilidade de água, né? Você tem que ter aquilo lá tudo valendo. E aí depois tem os tratamentos também que eu faço para fazer cerveja, né?
E quando você pega esse laudo, porque vai mudar, né? Às vezes você faz projeto para outra cervejaria, você tem que fazer um plano de quais equipamentos você vai colocar antes da água chegar no seu tanque de tratagem. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, Claro. principalmente para esse caso seu específico, que você tem uma água super dura, com concentração alta aí de magnésio e cálcio, e o que você tem que fazer nesses casos? Eu vou dar dois exemplos, então, que é bem contrastante, acho que ajuda a pessoa a entender melhor. Eu tenho a água que era a água que eu tinha lá em Blumenau. Que lá a gente também na escola fazia as análises, né? E pegava com a rede pública também, que o pessoal disponibiliza as análises. Lá a água de superfície, a água do rio, né? Dureza super baixinha. O que você precisa fazer numa água que tem uma concentraçãozinha bem baixa de sais? Manter ela livre de micro-organismos, basicamente. Então, se eu fosse fazer cerveja lá na escola, né, que era em Blumenau, eu poderia simplesmente captar a água da rua, a água da rede pública ela vem clorada, para manter justamente livre de micro-organismos. O que eu faço? Eu apenas passo ela por um filtro de carvão ativado. Como todas as concentrações de sais e minerais, no geral, é muito baixa, eu tocava pau e fazia processo, sem problema. Agora aqui no meu caso, eu tenho uma água que é muito dura, bastante alcalinidade também, tem ferro, tem cobre, tem manganês, tem magnésio, tem o que você pode imaginar, pega a tabela periódica lá, esse tem, né? Então eu tenho que fazer uma remoção disso aí, porque cobre, ferro, manganês, eles são precursores de oxidação. Eles são Certo. catalisadores, né? Então, uma cerveja que tem muito desses íons, além dos sabores ruins, né? O ferro tem gosto de ferro, né? Tem aquele gosto de ferrugem danado lá. Então, além de sabor, que pode ser um sabor ruim, ainda tem essa questão de deixar a cerveja velha com sabor de velha muito mais rapidamente, né? Então eu faço uma remoção disso aí tudo, passando numa membrana seletiva que a gente chama de osmose reversa, né? Então Certo. ele passa nesse equipamento de osmose reversa, aonde a gente faz a quase que totalmente a remoção de íons. Então, o ferro, cobre, manganês, cloreto, ela sai quase que uma água destilada, né? Quase, não é zerada, mas é muito perto de estar zerada. Que é E eu, quase que o que é, né, para fazer cerveja, assim, é. Então, seria o ideal, assim, a gente pegar uma água zeradinha, bonitinha, para a gente poder adicionar depois que a gente quer, né, para fazer cerveja. aí você dá a cara que você quer. Só que, como a gente estava conversando antes, né? A osmose reversa ela tem um limite. Essa é um equipamento bem caro, né? A osmose reversa ela trabalha com membrana. O pessoal entender assim, é uma membrana totalmente especial, não é um filtro, né? É uma membrana que ela tem uma afinidade eletrônica, então dá para entender mais ou menos que a complexidade é alta. Né? Então o íon vem lá, o íon tem carga positiva ou negativa, e por afinidade eletrônica acaba ficando preso esse íon nessa membrana. Então eu não consigo fazer toda a água da fábrica passar por esse equipamento. Então a água que passa por esse equipamento é uma água muito especial para gente. Essa é a água que vai virar cerveja, né? É basicamente, porque a outra não necessariamente você precisa. Às vezes uma água para você limpar o chão da cervejaria não precisa passar por esse processo, né? É. Ou não precisa, ou tem maneiras de você contornar esse processo, né? Aí é Bom, o aí é outros casos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. beleza, vamos lá. A gente, primeiro, capta a água, isso é muito importante.
Eu já expliquei para o pessoal já, sobre essa captação que eu falei para vocês, basicamente três tipos, e que no momento que você capta, o que mais importa é o laudo, né? Porque, independente, se você está numa região, não tem escolha, você não tem escolha, né? Você precisa do laudo, você precisa analisar o laudo e fazer um plano de ação com o que você vai fazer. Mas eu acredito que 99% das cervejarias precisam de um filtro de carvão ativado, né? Foi o que você comentou aí. Justamente porque às vezes a água tem cloro, né? Ela vai reter alguns cloramina, cloro, vai reter isso lá no filtro de carvão ativado e vai Uhum. garantir que vai para o processo, né? O cloro, eu também uso, né? Na nossa cervejaria é utilizado cloro, porque eu faço a captação da água de mina, né? A água subterrânea, perdão, e essa água, ela vem sem cloro, né? É uma água nunca foi tratada pelo ser humano. Então, eu tenho que colocar cloro na caixa d'água para evitar a proliferação de algum micro-organismo, né? Então, é para manter a potabilidade dessa água. Para usar essa água, aí vai passar no filtro de carvão. Mas o carvão, ele só serve para tirar cloro, basicamente, né? E algum aroma, alguma coisa que possa existir ali que dá algum aroma, alguma Subproduto. coisa. Mas ele não tira nenhum tipo de íon, né? A questão ali do ferro, do cobre que a gente falou antes, do manganês, o carvão Geralmente é ativado, mais ele carga orgânica, né? Que é o carvão ativado pega, né? isso Ele aí. pega o cloro, cloramina e um pouquinho de produto de desinfecção, trialometano, coisa do tipo, né? Mas, É, assim, coisa que às vezes a gente nem precisa se preocupar tanto, né? Mas o que é mais importante mesmo é o cloro, né? o cloro eu não quero que entre na minha. Ou então, assim, o cara que pega a água da rede pública, passou no filtrinho de carvão, geralmente essa água já está show de bola para fazer cerveja, né? Agora, no meu caso, eu tenho que passar na osmose, eu tenho que colocar cloro, eu tenho que declorar para usar na cervejaria. Então, a minha estação lá de tratamento de água inicial, né, de processo, já tem bastante equipamentos lá. Quer Preciso dizer, deles. o custo de você fazer todos esses processos, ele compensa ao invés de você pegar a água da rua, no fim das contas. Com certeza. Apesar de eu ter um volume grande assim, né? Compensa eu ter a estação interna, justamente porque eu deixo a água como eu quero e o custo da água hoje tá bem caro, né? Para você pegar da rede pública. Show. João, e depois de passar por algum desses equipamentos, qual que você acha que é a principal etapa que tem que se fazer porque assim, você passou pelo filtro, fez a desinfecção, passou pelo Uhum. filtro, e aí o processo cervejeiro, né? De água. Estou fazendo a pergunta como se eu fosse espectador, né? Às vezes então, qual que é a primeira coisa que você faz quando a sua água cervejeira vai para o tanque? Bom, perdão. Vamos lá. A gente está falando de água cervejeira, então. É aquela água que eu já tirei do poço, já tirei osmose, já clorei, declorei, tá lá prontinha para começar a virar cerveja, ok? Essa é a água que a gente Ok. chama de cerveja, de cervejeira. Essa água cervejeira, eu vou consertar ela só quando ela for entrar de fato na cozinha, né? Quando ela está no tanque, eu só cuido de cloro, né? Deixo ela clorada enquanto ela está paradinha no tanque, passo no filtro de carvão, entra na minha panela, né? Na tina lá. Então, entrou na nossa tina, eu vou consertar os sais, para começar. Certo. Então, Correção de sais. isso, correção de sais, a gente está trabalhando lá na empresa com cálcio e cloreto. Ou seja, eu estou usando o cloreto de cálcio para deixar mais ou menos uns 50, 60 ppm de cálcio, né? Porque daí a gente já tem uma atividade enzimática melhorada,
e o cálcio também ajuda bastante lá no final do processo na coagulação do trube, do trube quente, né? E o trube frio depois também. E eu ainda faço uma E você última adiciona só o correção cloreto de cálcio. de sais para mostura, sim. Aí eu faço adição de sulfato de zinco no final de fervura, para suplementar na casa de 5 a 6 ppm de zinco, que é um íon muito importante para a fermentação. Ele não tem nada a ver Vale, com... Oi? e vale ressaltar, né, João, que você faz essa adição porque você conseguiu remover a maior parte dos cátions, né, que estavam na água, dos íons que estavam ali, e você tem uma água bem mais branca, bem mole, para poder fazer essa adição, né? Porque, assim, a gente também tem que considerar que o malte ele fornece um pouco de zinco, né? Mas às vezes a Sim. pessoa que capta a água mineral, ou a cerveja com água mineral, ou água, né, que vem do fornecimento, abastecimento, provavelmente ela já vem com alguma quantidade bem pequena de zinco, né? Então é só para o Você pessoal ter quer... adicionando zinco, O pode também zinco é fechar os 5 a 6 ppm total. Então eu tenho uma água que ela, em zinco, ela está praticamente zerada, então eu reponho tudo, né? Mas uma água de rede, ela vai vir ali com não é muito zinco não, é 2, 3. Então você faz uma adição de 2 e 3 também, né? Para fechar os 6, mais ou menos. só para dar os 5 ppm ali, que é o necessário para a Isso. levedura. Mas aí Você pode... você desconsidera que o malte vai fornecer o bastante ali para a levedura. eu preciso de um suplemento, sim. O malte, ele não é que ele não seja suficiente. Uma coisa é ser suficiente, outra coisa é ser ótimo, né? Uhum. A minha fermentação ocorreria se eu não suplementasse o zinco. Mas eu suplementando o zinco, eu faço uma fermentação melhorada. Então essa é a questão, né? E você consegue ver diferença na fermentação por causa dessa adição? Sim, é na casa de 1 a 2 dias. Em tempo total de fermentação, eu ganho de 1 a 2 dias com a suplementação. Hoje eu faço E é cerveja. Ah, sim. economia de sol, né? Economia de frio, né? Que a gente fala. É. A E é minha. muito caro. Oi? Economia de frio, né? De refrigeração, né? Você ganha 1, 2 dias, então Não só de impressionante. refrigeração, o próprio espaço, né? Você tem Espaço, é, um tanque de 1.000 litros usado 2 vezes no mês, é um tanque que rende 2.000 litros. Um tanque de 1.000 litros que usa 3 vezes no mês, ele rende 3.000 litros, né? Então no é bolso. simples, é simples, mas se tu multiplica isso por uma adega gigante, né? Exato. Nossa. Mas e aí, João, o que que você pode falar mais para a gente sobre o cálcio que você adiciona? Vamos lá, Além então. de ele a atividade enzimática ali, né, na hora de quebrar, É, enfim, explica aí para melhor. toda a molécula que a gente adiciona, ela vem geralmente ligada entre dois átomos, né? A gente tem no caso do cálcio, ele pode vir ligado a cloreto, ele pode vir ligado a sulfato, ele pode vir ligado a carbonato ou a bicarbonato. São as formas mais comuns, né? Então, no meu caso, né, falando já de aplicação mesmo, eu só uso o cloreto de cálcio por uma questão financeira mesmo. O cloreto de cálcio ele é muito mais barato do que o sulfato, né? E como eu uso uma quantidade só importante assim para atividade enzimática e depois decantação, eu não preciso dele numa quantidade muito grande para sabor, né? Eu não chego a pegar aqueles fatores onde a concentração é relevante para começar a puxar, né, a relação cloreto-sulfato, né?
O cloreto puxa para a percepção de aromas maltados, adocicados, e o sulfato puxaria para a percepção dos amargores e tudo mais. Eu não chego nessa quantidade, até no próprio livro do John Palmer, ele fala em 100 ppm de cloreto ou de sulfato para começar a fazer efeito gustativo, né, significativo. Eu não chego nessa quantidade. Ele já considera que tem, mais ou menos. Isso. Eu uso mais como um auxiliar de processo mesmo, né? A atividade enzimática mesmo, a gente percebe muito a diferença, né? A gente ganha, assim, já faltou cálcio lá na empresa, é um ganho, assim, de 15 minutos, 20 minutos, só pela diferença da adição do sal. No fim das contas, esse ganho de 15 minutos é tempo, né? Tempo é importante, mas também de vapor, né? Às vezes, eletricidade, enfim, gás, né? E no fim das contas, você faz os cálculos de custo, né, de produção, e isso entra no seu custo por litro, né? Então, você ganhar 15 minutos, até em casa, até fazendo cerveja em casa, você ganha 20 minutos, 20 minutos às vezes que você gasta para limpar alguma coisa, você está fazendo qualquer outra coisa, né? Então, é muito importante, né? E são 15 minutos em 10 cozimentos por dia, né? A gente cozinha 10 vezes. Eu tenho a nossa cozinha, elas são duas quadriblocos paralelas. Então eu cozinho 5 vezes de cada lado. Eu faço 10 cozimentos por dia. Então 15 minutos. Tem que moer o dia inteiro todo. E o quê? 99% é Pilsen, ou não? Não, é 92 só. A galera às vezes viaja na maionese, eu vou fazer só cerveja artificial, eu vou só fazer não sei o que, não sei o que. Mas tem que colocar também. A galera gosta muito de Pilsen, né, João? E Pilsen vende, né? Para uma fábrica é importante isso, né? Afinal das contas é um negócio, né? É posicionamento, né, Bruno? Eu não tenho nada contra quem escolhe ir para um lado de apenas cerveja especial. Você, no seu planejamento, né? A gente executa lá na nossa empresa, a gente faz planejamentos também para quem quer fazer um plano de negócio, coisa assim, né? Nesse sentido. A primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo, que tipo de empresa que eu vou ter? Certo? Você escolheu ser um cara nicho, né? Você quer fazer um produto premium. Perfeito? Tem implicações isso, né? Geralmente quem faz um produto premium não consegue escala, porque você afunila o grupo, o público, né? E a mesma coisa acontece quando você quer atingir um público maior, que é o caso da empresa que eu trabalho hoje. Querendo atingir um público maior, você tem que ter o produto, não aquele que você mais deseja. Você tem que fazer o produto que o público aceita com mais facilidade. Que é o que a gente estava falando antes ali da sua escola aí. Por que a escola é como a escola é? Porque se ela não fosse assim, ela não venderia o volume que ela vende. Exato, é simples. Né? Exatamente, é uma coisa que eu tenho que passar muito pro pessoal, né? Mas não deve isso, não sei, Grupo Petrópolis isso, Heineken isso. Eles são as empresas que mais vendem, né? Assim, então, a gente tem muito para aprender, né, João? A gente tem que ter a mente aberta. Exato. Eu tenho que aceitar. Essa empresa faz essas coisas desse jeito. Aquela outra empresa faz aquelas coisas daquele outro jeito. E cada uma tem o seu jeito bacana de ser e vambora. A gente está aqui para resolver os problemas delas. Imagina se só tivesse Pilsen para tomar, né? Ia ser, ou se a gente tivesse só uma cerveja, sei lá, uma stout para tomar, não ia ser legal também. Tudo faz parte, né? A gente também toma vários tipos de cerveja. Mas, João, fora processo, então, ela pode tomar o meio do processo
e ela pode tomar, né, processo cervejeiro de produção, ou ela pode tomar o meio de utilidades, por exemplo, né, de refrigeração, às vezes, um trocador de calor de 2 estágios, né? Como que vocês utilizam? Como é que é esse processo aí? O que você pode passar de legal para o pessoal que às vezes não sabe como que funciona? Assim, com água a gente tem que organizar bem certinho cada estágio que ela tá, porque cada estágio que ela tá, ela vai precisar de um tratamento diferenciado, né? Uhum. Então, caldeira, por exemplo. Caldeira é um lugar onde ela precisa de um tratamento muito especial, que tem que ser cuidado com bastante atenção. Por quê? Porque lá na caldeira você está fervendo água, basicamente é isso. Né? Você ferve água numa pressão, Bastante numa coisa, né? temperatura. Isso. Aí esse vapor vai ser mandado para a linha, vai circular ao redor das panelas, vai circular num trocador de calor, enfim. Depende o que você está fazendo com ele. No caso da cervejaria, geralmente esse vapor vai passar ao redor das tinas, né, das panelas. Esse equipamento, no meu caso, eu tenho uma água muito dura. O que aconteceria se eu não tratasse a minha água, se eu deixasse essa dureza lá? Ia começar a acontecer incrustação. Né? Para o pessoal entender, quem não manja tanto de química, mas um exemplo bem clássico, ela vai começar a... Deu uma travadinha. Vamos Deu uma voltar então. travadinha. Tá legal agora? Para quem não entende um pouco de Isso. química, calma aí que tá Então nós vamos travando um dar pouquinho. um exemplo. Né? Para essa água dura, o que ela tem lá dentro? Ela tem muito carbonato. Tá ok aí? Tá travando um pouquinho. Então vamos esperar um Tá pouquinho travando um para a pouco. conexão voltar. Acho que deu uma oscilada aí. Faz parte, né? Live é isso. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. É, a gente espera a internet voltar e a gente continua falando. Então vamos Vai, lá. Água dura, muito carbonato, muito cálcio, muito magnésio, sob altíssima pressão, alta temperatura, né? Então, o que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer um precipitado. O que é esse precipitado? Esses carbonatos, cálcio, magnésio, enfim, esse pessoal todo aí vai formar pedra. Simples assim. E essa pedra vai começar a incrustar na caldeira. Aí, essa Uhum. incrustação, ou ela vai ficar presa na parede dos tubos, e vai acontecer um problema muito parecido quando a gente tem entupimento de artéria no nosso corpo, né? Começa a aumentar a pressão naquela artéria, e uma hora explode e o cara vai fazer ponte safena lá no hospital, se der tempo de chegar lá. A caldeira vai acontecer parecido. Vai juntar pedra, vai juntar pedra, vai juntar pedra, vai aumentar a pressão naquele tubo e aquele tubo vai estourar. E vai ser um estouro feio, né? Porque uma caldeira trabalha na casa industrial de 6 a 10 quilos de pressão, né? Então vai ser um estouro grande, pode machucar alguém, enfim, né? Não tem nada de legal nisso aí. Então o tratamento vai no sentido de você remover esse sólido, né? Você adiciona produtos coagulantes, você adiciona produtos que fazem aglutinar e decantar, e aí você dá purga na caldeira. Então ele faz um decantado, e esse decantado lá dentro da caldeira, a caldeira tem, no fundo dela tem válvulas que você vai dar uma purga, e ele vai jogar esses sólidos fora. E de vez em quando você tem que fazer a limpeza total da linha. Isso tudo é tratamento de água. Né? Aí você procura aí alguma empresa especializada em caldeira, né? O pessoal vai dar toda a dica aí para vocês de como cuidar certinho dela. Tem caldeirista aí, gente que trabalha com caldeira que não faz esse cuidado. Ah, mas a minha nunca explodiu, beleza? Ainda não explodiu. Uma prevenção, né, Exatamente. É uma trabalhar isso. prevenção. E é muito perigoso caldeira, né? Pressão, vapor, temperatura. É um negócio que não dá para brincar, né? Assim, ó, é como o carro, né? O carro
baita de um equipamento de engenharia avançada aí pra gente. Se você cuidar do seu carro, fazer a prevenção, trocar o óleo certinho, os filtros, usar gasolina boa, o carro vai, nossa, vai longe. Você vai longe com esse carro. Tá aí os Fusca 64 andando aí na rua ainda, né? É. Mas se você não cuidar, vai enguiçar, vai queimar o cabeçote. A caldeira é a mesma coisa. A caldeira, se você cuidar dela certinho, não precisa ter medo. Né? É um equipamento que tem lá as válvulas de segurança, tem os instrumentos, né? Mas se Né? você não cuidar, Já é muito bem estudado isso, né, João? A gente já tem os projetos muito bem cuidados. Só tem que fazer a prevenção, o tratamento da água, né, que é o principal, principalmente com questão da dureza, né, que ela causa a pedra cervejeira, carbonato de cálcio, magnésio, você que, mantém a assim, alcalinidade da água também bem alta, né? Geralmente o pH da água da caldeira está na casa dos 11, né? 11, 11,5, é bem alto, né? A escala de 0 é de 1 a 14, então desa- é 1, é, né? É 1. é, O pH até 14, mais ácido é 1 e o pH mais básico é 14. Você e mantém a vocês, 11, 12. 11, 12, vocês que fazem esse tratamento lá, né? Sim, a gente tem toda caldeira, ela é um vaso de pressão, então ela tem que ter a RT de um engenheiro mecânico, né? Então Uhum. esse engenheiro já faz a indicação também, né? De cuidados no geral dela. E então a gente mantém sempre uma dosadora com o produto. Aí produto é um nome comercial lá, mas ele basicamente ele é para fazer aglutinar esses íons, fazer eles decantarem, aumenta o pH justamente para você não manter o cálcio precipitado, sim ele dissolvido, né? O Isso. E é carbonato fica. basicamente isso. Exato. Isso. E para geração, João, como é que vocês fazem aí para manter essa água no padrão, né? Porque é quase que o mesmo processo também da caldeira, né? Se tem purificação, você perde o processo de eficiente de refrigeração, né? Nos tanques. É, Como é que vocês fazem aí? no caso da refrigeração, ele também precisa ser uma água tratada, né? Você não pode ter acúmulo de sujeira, então tem filtro nas linhas, né? Mas ela não tem tanto problema de precipitado, justamente porque a questão da dureza na água, você tem precipitado na hora de esquentar a água. Temperatura. O precipitado é porque você ferve a água e alguns carbonatos eles decantam por conta do aquecimento, que é a dureza é, aquela temporária, né? Você tem as Temporária. diferenças de a química pesada a água aí, gente. Faz A tem que dureza estudar temporária bastante. Isso. Então você na dureza você tem a dureza total que ela se separa em temporária e permanente. E a temporária ela só precipita em calor, né? A temperaturas altas. Então, no frio isso não acontece tanto. E ainda você usa 35% é etanol, né? Então, tem menos. Os cuidados são mais com partículas de sujeira do que com a parte de dureza e alcalinidade, né? Nossa, massa. E o que mais assim, no processo? Por exemplo, na limpeza assim, da fábrica, vocês fazem um abrandamento da água para poder limpar? Como é que é? Porque também não usa muita água, né? Às A vezes, gente a gente está em pode processo falar. de estudo lá para investimento. A gente já tinha orçado o abrandador no começo do ano, só que né, a situação do nosso ano aí para cervejarias ficou bem complicado, né, na parte financeira, por conta da pandemia. Então, os investimentos eles foram segurados. Mas o ideal é você ter, no nosso caso lá,
a água abrandada. Porque até tem um exemplo interessante aí, eu tenho uma máquina de lavar barril lá. E essa máquina de lavar barril, ela tem um tanque aonde vai o detergente alcalino. Detergente alcalino é a base de soda, né? O que acontece? Os carbonatos reagem com a soda e ele forma carbonato de cálcio, que é giz, né? É o mesmo composto químico do giz. Hã? É o mesmo que forma na caldeira. É o mesmo que forma na caldeira. Só que muito mais rápido e muito mais quantidade por causa da soda. Você deve ver ele branquinho, então, todo incrustado É, ali. eu tenho incrustação e essa incrustação eu tenho que fazer a pedra cervejeira, que o pessoal fala, né? Essa pedra cervejeira, só que se forma bastante lá, porque é um tanque com bastante soda. E eu tenho que fazer limpeza ácida toda semana nele, porque senão ele chega a formar uma craca que ele chega a entupir a tubulação da máquina. Tem que chegar a fazer limpeza mecânica se fica muitas semanas sem executar a limpeza, assim. E isso Muito tudo é por louco. conta da dureza da água que vem da minha rede. Então eu tenho que ter um abrandador na entrada dessa máquina, só que por motivos financeiros, por enquanto, não temos. É caro, né? Assim, tratar água não é uma coisa tão barata assim, né? Às vezes você precisa de muito equipamento. É o que a gente estava falando. Às vezes, pô, você tem que perfurar um poço, captar água, só a perfuração já é. A própria perfuração já é cara, né? Uhum. E sobre investimento ele vem bem depois, né? E só resumindo o que você falou, João, para a galera ainda que não sabe, galera, tem o CIP alcalino e o CIP ácido, né? O CIP Isso. alcalino é para remover matéria orgânica, que fica ali, e o CIP ácido é para remover a parte inorgânica, né? Porque o ácido ele solubiliza esses compostos inorgânicos que ficam incrustados nos equipamentos, né? Perfeito. Mas, são uns conceitinhos para a galera ir aprendendo, né, João? É importante É. sempre estar. O, o pessoal, assim, tem que ficar bem ligado, assim, na questão de água, porque, como a gente começou o papo aqui, né? A água na fábrica não é só a cerveja, né? A água na fábrica, ela é um produto tanto de fazer como matéria-prima, como de utilidade, né? Utilidade, então a gente está usando ela em tudo. Se você não tiver atenção na composição da água que você tem na sua fábrica, você pode passar despercebido até você ver começar a dar as falhas, né? E as falhas, por Nem conta de falta de tratamento, são problemáticas. explosões, pessoas machucadas, não é legal, né? Mas nem tudo, João, igual a gente está falando, nem tudo é relação cloreto sulfato, nem tudo é fabricagem, né? Muito importante também o antes e o depois, né? Principalmente quando a fábrica ela vai ficando maior, até precisa fazer alguns tratamentos, né? Tratamento de esgoto, né? Porque você não pode simplesmente pegar a água da fábrica, que você lava o chão ali, entra em contato com levedura, com soda, com ácido, e você simplesmente não pode pegar essa água e tacar ela de volta na rede, né? E falando um pouquinho disso, como que vocês fazem aí na fábrica de vocês? Né? Bom, imagina, eu falei antes um volume ali aproximado, né? Na época de pico, no verão, vamos dizer que eu estou usando 10 milhões de litros d'água, né? É água pra caramba. Se eu jogasse essa água direto num rio, num ribeirão, eu ia fazer um rio só para o meu esgoto, né? Não pode. É, é um dano ambiental muito grande, seria muita responsabilidade. Aqui, no nosso caso, a gente tem um tratamento dentro da fábrica, né? A gente trata com uma estação de tratamento biológica, né? Então você Aeróbio ou faz aeróbica. anaeróbio? Então a gente faz um pré-tratamento, onde você equaliza esse efluente, né? Então a água toda da fábrica cai
numa tubulação comum, tudo cai num tanque lá. Aquele tanque vai ser primeiro o tratamento onde você arruma pH e você estoca ele para mandar com volume constante para o resto do tratamento, né? Que aí a próxima etapa ela é fermentação, basicamente. É um tipo especial de fermentação para tratamento de efluentes. Então, eu vou consertar as características, deixar a coisa mais padrão para mandar para frente. Depois, a gente passa num tanque com aeração, onde todo tipo de micro-organismo possível de viver ali está vivendo e comendo a sujeira que a gente fez. Basicamente é isso, né? Vocês inoculam bactérias ou vocês simplesmente a bactéria do processo? Ela foi inoculada no começo. Aí depois ela tem uma sobrevida, assim. Porque ela morre um pouquinho, mas também eu estou entrando com alimento todo dia e ela se multiplica de novo. Então, é autossustentável. Mas, até porque precisa ter um mínimo de controle, né, de sólidos totais, de organismo que você vai tratar essa água e depois depositar ela, né? Você analisa a DQO, né, a demanda química de oxigênio, então que é a medida de grau de poluição, basicamente, né? Então, uma DQO alta, muito poluído, uma DQO baixa, menos poluído, né? Inclusive, isso vai determinar o tamanho, né, o volume de tratamento, né? Aí, depois desse pré-tratamento, a gente joga na rede pública de esgoto. Então, ele é tratado na fábrica, e como perto da fábrica ela tem ribeirão, a gente não tem rio, não tem, né, um corpo hídrico que sustentasse o recebimento dessa água da fábrica, a gente manda pela rede pública para o esgoto municipal. Então, ele é tratado na fábrica e ele vai ser tratado de novo pela empresa municipal, que é a Sanepar. Então, meio que fecha o ciclo, né? Desde a captação, abrandamento, utilização de sais, cloreto de cálcio, 50 ppm, né? A gente sabe que é mais do que comprovado, 50 ppm de cálcio, ajuda na clarificação, ajuda na precipitação, né, de coagulação de proteínas. Coagulação, ajuda na fermentação também. Acho que é o grande, né? É o grande esqueminha da cerveja, né? E também, né, os processos aí de utilização, né, de equipamentos, caldeiras, tem que tomar muito cuidado, né? A água muita concentração de sais, né? Muita concentração de cálcio, magnésio, sódio, qualquer outro pode causar precipitação e incrustação e possível acidente, né? Por isso que tem que ter cuidado. E também o legal que você falou sobre a refrigeração, né? Que é o oposto, né? O que acaba precipitando o cálcio com os carbonatos, que não tem solubilidade, né? E quando você aumenta a temperatura, eles estão ao contrário dos outros sais, né? Eles precipitam. E no caso da refrigeração, não, né? E depois limpeza, né, João? Limpeza porque, assim, a gente gasta tanto tempo limpando quanto braçando, né? Então, não tem mais até, glamour, eu acho. Não existe glamour cervejeiro, né, João? Você está limpando ou abraçando, você só tem duas funções. Cervejaria. Ainda tem a água de limpeza, que aí essa tem água... Oi? Tem o rinse também, né? O rinser, o SIP, né? Como é que vocês fazem? Acho que temos mais uns 5 minutinhos. Como a gente estava falando ainda de lugares que gasta água aí, né? A gente está sempre trabalhando para tentar reduzir. Então, a limpeza é um lugar que gasta muita água. Então, lá a água ela tem que ser tratada da mesma maneira que a gente já falou anteriormente, né? Eu acabo fazendo o uso de uma água bruta, aquela água que não passou na osmose, então, né? E ela forma pedra cervejeira por conta da soda. Então, eu já tenho como padrão fazer CIP ácido
em todos os tanques após a limpeza com soda, né? E aí você trabalha com tensoativos, enfim, tem produtos que ajudam a limpar e remover o detergente com menos água, né? Então, você trabalha no sentido de reduzir a água. E também tem as águas que podem ser utilizadas para eficiência térmica, né? Lá, como é o caso do trocador de calor. Até convido aí o pessoal que está nos assistindo depois a visitar o nosso site lá da Sprad, né? Que é spradeengenharia.com.br, que eu tenho lá um videozinho que eu mostro como fazer o cálculo de um dimensionamento de frio, né? Onde a gente faz uma simulação lá no Excel, tua área aí, que a gente vê como é importante você ter uma etapa de troca térmica com água para você até diminuir o tamanho dos equipamentos de frio. E aí, tio, beleza? Meu tio aí comentando. Vindo, seja bem-vindo aí, É. né, galera? Às vezes está chegando quase. E também tem a água para poder fazer a pasteurização, né, em algumas cervejarias, que gasta, né, gasta muito, né, gasta muita água. Mas se a Gasta. gente for falar de água, de todos os processos também, a gente ficaria horas e horas, né, João? Mas eu acho que foi legal, assim, a gente comentar um pouquinho sobre os usos da água, né, os impactos que você utilizar uma água dura, uma água mole, uma água mais branda, né, Uhum. você tem que ter no processo, tanto de refrigeração, quanto de aquecimento, É, né? Acho que deu não é à para toa entender mais. que lá no curso que você fez, o curso de água são 24 horas e ainda assim não dá para ver tudo, né? Não, eu vou te falar que eu tive que estudar o livro Water inteiro para te falar, agora eu vou virar esse livro aqui e eu vou entender tudo que eu tenho para entender, né? E ainda tô caçando artigos, tô caçando, tem muita coisa nova, assim, né? E é muito, muito amplo, né? Porque a água, ela, 95% da cerveja é água. Você está usando água para limpar, água para refrigerar, água para aquecer, água para Para pasteurizar, você está transportar, é, transportar, você tá o tempo inteiro, né? Então, sem dúvida, né? Não tem como falar de cerveja sem falar de água, né, João? e já que estamos aí nos processos finais, né? Lembrando sempre que a água não é só a que está dentro da cerveja, né? A água é aquela que está dentro dos equipamentos. Cada equipamento precisa de um tratamento especial, né? O frio é diferente do quente, a tubulação que faz limpeza é diferente da tubulação que faz produto, né? Então, você ter um profissional da química perto de você, um profissional que entende de determinado tipo de processo, de equipamento, é muito importante nessa hora, né? Porque só pegar e usar água funciona para quem é num tamanho menor e as falhas são pouco significativas, mas você vai crescendo, você vai ganhando corpo nessa empresa, a água vai começar a se tornar gargalo, inclusive, né? A gente O mais a gente importante, né? vai. Quanto tempo que a gente pode falar ainda? Acho que 2 minutos ou 1 minuto. Pô, então eu só posso agradecer o convite, né? Que Aí, ó, a gente eu tenho vai, alguns então, exemplos vamos ainda. aqui, a gente vai falar mais com a galera. A gente pode vir falar sobre maturação, que é um assunto que você já ensinou bastante já lá no curso, e acho que tem muita coisa pra galera. Mas foi um prazer, João, trazer você aqui para falar sobre o processo. Eu vim aqui como espectador, queria te ouvir mesmo, queria saber o que você estava fazendo na fábrica, na prática, né? Eu estou ensinando bastante coisa teórica para o pessoal, mas é legal vir ouvir a sua experiência, você agregou bastante para a galera aí. Eu acho que se a Valeu. galera for live anotando, com certeza vai aprender bastante coisa aí, né? Foi muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Depois eu Valeu. vou pegar a sua gravação também, né? Já conversamos aí que você vai me ceder ela, vou compartilhar também. Foi muito bom. E bate-papos assim de ciência e tecnologia, pode chamar que estarei sempre à disposição. Fechou então, vou encerrar a live aqui. Obrigado, João. Obrigado, galera, que permaneceu aí. Se vocês tiverem